Se você clicou nesse vídeo é porque sua vida financeira está lascada para dizer o mínimo. Talvez você esteja com muitas dívidas, talvez não esteja sobrando dinheiro no fim do mês, talvez você ganhe muito pouco ou talvez tudo isso junto. Por isso, hoje, eu vou te ajudar ou pelo menos te mostrar um caminho para você conseguir arrumar sua vida financeira. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Primeiro passo: reprogramação mental. Primeiro, eu preciso que você se coloque como protagonista da sua vida. E o que seria isso? Basicamente, é você tomar as responsabilidades pela sua vida estar do jeito que está, independentemente se você teve a maior parte da culpa ou não. A real é que muitas pessoas se colocam na posição de vítima por conforto, afinal, é muito mais fácil culpar o governo, a minha família ou o meu chefe por nunca sobrar dinheiro no fim do mês. O problema dessa mentalidade é que ela te impede de mudar sua realidade, porque se eu não tenho controle sobre o que acontece com as minhas finanças, então por que eu vou tentar mudar, não é? E claro, talvez outras coisas ou pessoas realmente tenham uma parte da culpa pela sua situação, mas se você se portar como uma vítima indefesa, não vai mudar nada na sua vida. Por isso, se coloque como protagonista, se veja como alguém que tem o poder de mudar sua realidade. Outra coisa que você precisa entender é quem é você como consumidor. Você é impulsivo, compra por ansiedade, sente a necessidade de comprar algo novo quando está triste ou entediado? Porque tudo isso influencia diretamente na sua situação financeira. Boa parte dos brasileiros hoje gasta para se sentir melhor, e isso é um problema, porque o dinheiro não resolve o sentimento. E é por isso que a gente precisa falar sobre um dos maiores vilões silenciosos da sua vida financeira, o cartão de crédito. Quando você usa o cartão sem consciência, você perde completamente a noção do dinheiro que já saiu da sua mão. Você passa o cartão hoje e sente que ainda não pagou, e vai acumulando compras sem ver o total crescer de verdade. O problema é que ele cresce, e cresce bem rápido. O triste é que muitas pessoas percebem tarde demais. Para você ter uma noção, de acordo com o Serasa, 73 milhões de brasileiros estão com algum tipo de dívida, e 60% dessas dívidas é só do cartão de crédito. E não me entenda mal, o cartão de crédito pode te beneficiar se você souber usar, mas sejamos sinceros, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você ainda não consegue usar o cartão de crédito de forma saudável. Por isso, fique longe dele, pois usar o cartão de forma errada é como dirigir um carro a 180 km sem saber frear. Pode parecer empolgante no começo, mas é questão de tempo até dar ruim. Agora, se você já tem dívidas no cartão, seu foco precisa ser renegociar com o banco e eliminar a dívida o mais rápido possível. E se você não tem, trate o cartão como uma ferramenta. Ele não é dinheiro extra, ele não é um salário adiantado, é apenas um meio de pagamento. Se você não souber usar, é melhor evitar. Então, se você quer começar a arrumar sua vida financeira de verdade, comece olhando para a sua mente, seus comportamentos e como você lida com dinheiro no dia a dia. Só depois disso a gente vai para a parte técnica. Segundo passo: raio-x financeiro. Essa parte aqui é simples, mas muita gente ignora, e por isso continua quebrado. Para mudar sua vida financeira, você precisa saber exatamente onde está, porque você não consegue sair de um lugar se nem sabe onde está pisando. Então, o segundo passo é fazer um raio-x financeiro completo da sua vida. Anota tudo: quanto você ganha, quanto entra por fora, mesmo que seja R$ 50 de um bico ou uma venda aleatória, e depois anota absolutamente tudo que sai: aluguel, comida, transporte, contas de luz, cartão, assinaturas e principalmente gastos pequenos que você costuma ignorar. Aquele cafezinho, a gorjeta, o delivery no final de semana, tudo. Quando você faz isso por um mês completo, você descobre a verdade nua e crua sobre onde realmente está indo o seu dinheiro. E quase sempre a galera se assusta, porque nunca é só o aluguel que é alto ou o salário que é baixo. Na maioria dos casos, é uma soma de pequenas negligências que viram um rombo. Com esse raio-x em mãos, você vai conseguir enxergar exatamente onde precisa agir, e é isso que separa quem continua afundando de quem começa a sair do buraco. Nos próximos passos, a gente vai montar esse plano, mas antes faz isso, de verdade. Abre o caderno, uma planilha no Excel e anota tudo que você gasta nos próximos 30 dias. Esse é o ponto de virada para muita gente. Terceiro passo: cortes estratégicos de gastos. Agora que você já sabe onde está o problema, chegou a hora de agir. E é aqui que muita gente erra, tentando cortar o doce de R$ 5 e achando que isso vai mudar tudo. Não vai. O problema não é o doce ou o café que você compra. O problema são os gastos grandes que você nem considera cortar, porque já estão enraizados no seu estilo de vida. Então, é nessa ordem que você precisa seguir. Primeiro, reduza custos fixos grandes, como moradia, transporte e alimentação. Depois, elimine assinaturas e serviços que você não usa ou usa pouco. E só então pense nos seus gastos pequenos, como café ou chocolate.
Se você paga um aluguel que consome metade do seu salário, talvez seja a hora de mudar para um lugar mais simples ou dividir sua moradia. Se você está quebrado e tem um carro caro, talvez seja a hora de pensar o que cargas da água você está fazendo da sua vida, porque isso não faz o menor sentido. Repense sobre suas decisões financeiras e troque por um carro mais barato, ou até comece a usar transporte por app ou público. Daí alguns podem dizer, mas aí eu vou estar regredindo na vida. E para esses eu falo, então continue fazendo o que está fazendo. Gaste mais do que ganha, não acumule riqueza com o tempo e verá seu dinheiro ser destruído pela inflação e as coisas ficarem cada vez mais caras, até você não poder mais financiar esse estilo de vida que tem. E adivinha o que acontece? Além de você ser obrigado a regredir na vida, você vai estar com um monte de dívidas nas costas, sugando seu salário, que já não é mais o mesmo por causa da inflação. No fim, são as escolhas difíceis que realmente vão te trazer um resultado de verdade. Já na alimentação, dá pra economizar muito se você planeja melhor. Cozinhar em casa, levar marmita pro trabalho, comprar em atacado, tudo isso ajuda. O que não dá pra viver é pedir no delivery e depois reclamar que não sobra nada no fim do mês. No final, cortar gastos não é sobre viver mal, é sobre fazer escolhas mais inteligentes. Isso é temporário, você corta agora pra sobrar e investe pra nunca mais ter que passar aperto na vida. Quarto passo, monte sua reserva de emergência. Agora que você já começou a cortar gastos e tem uma visão real do que entra e sai, é hora de fazer algo que vai mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro, criar uma reserva de emergência. Isso não é opcional, é obrigatório, porque sem reserva qualquer imprevisto vira uma crise. Você quebrou o carro, dá-lhe cartão. Perdeu o emprego, você vai pedir dinheiro emprestado. Teve um problema de saúde, se afunda no cheque especial. Isso acontece porque você não tem uma margem de segurança. Você está sempre no limite. E quem vive no limite, vive com medo. E quem vive com medo, toma péssimas decisões financeiras. Então aqui vai o plano. Comece guardando um valor fixo todo mês, mesmo que seja pouco, 20, 50, 100 reais, o que der. O importante é criar o hábito de guardar antes de gastar. Essa é a chave. Seu primeiro objetivo é juntar um valor equivalente a um mês do seu custo de vida, depois 2 meses, depois 3, e o ideal é ter pelo menos de 6 a 12 meses guardados num lugar seguro e de fácil acesso, como Tesouro Selic ou uma conta remunerada. É importante que você não coloque esse dinheiro na poupança porque ela rende menos que a inflação, e muito menos em coisas voláteis e arriscadas, como ações ou criptomoedas. É uma reserva, não é um cassino. E esse dinheiro vai te dar uma paz, porque quando a vida te der uma rasteira, você vai estar preparado. Então, se você ainda não começou, esse é o momento. Escolha um valor e transfira hoje para uma conta separada. Começa com o que tiver, mas começa. Isso é o que vai te tirar da corda bamba. Quinto passo, como sair das dívidas. Se você está endividado, saiba que você não está sozinho. Como já falei, mais de 70 milhões de brasileiros estão com algum tipo de dívida. E o que mais trava essas pessoas é o peso emocional que a dívida traz. Estresse, medo e uma preocupação constante. Por isso, aqui vai o plano mais direto e agressivo que eu conheço para quitar dívidas. E se você seguir ele, provavelmente vai quitar uma boa parte da sua dívida. O plano consiste no seguinte: por 30 dias, você vai viver como monge. Esquece conforto, esquece lazer e esquece luxo. Você vai cortar tudo que não for essencial e ao mesmo tempo vai fazer um máximo de hora extra, bico, freelance, vendas de coisas que você não usa ou qualquer coisa legal que te ajude a ganhar mais dinheiro nesse período. É uma operação de guerra, 30 dias de foco total. Você vai diminuir ao máximo seus gastos e aumentar ao máximo a sua renda. Toda a diferença entre o que você economizar e o que você conseguir ganhar mais vai ser usado para abater a dívida com maior taxa de juros, que normalmente é o cartão de crédito. Isso é uma estratégia de ataque, não resolve tudo de uma vez, mas vai te dar um impulso inicial gigante e, mais importante, vai te colocar em movimento. Se nesses 30 dias você conseguir juntar 300, 500 ou até 1.000 reais, já vai ter limpado boa parte da sua dívida mais pesada. E quando isso acontece, o alívio psicológico é enorme. Você para de se afundar e começa a subir. Eu sei, você pode pensar que isso é radical demais, mas uma coisa é certa, essa é a forma mais rápida de quitar ou diminuir suas dívidas. E quando estamos falando de dívidas, quanto mais tempo você permanecer com elas, mais difícil é se livrar delas. Outras opções envolvem fazer um acordo com o credor para a diminuição da sua dívida ou taxa de juros, ou fazer uma nova dívida com uma taxa de juros menor para quitar a maior. Por exemplo, se você tem uma dívida de 2.000 com 5% ao mês de juros, você pode contrair uma nova dívida de 2.000 com uma taxa menor que 5%. Essas também são opções que você pode seguir se você acha muito radical o plano de 30 dias. E depois que você pagar suas dívidas, aí sim a gente pensa em como crescer. Passo 6. Aumente sua renda de forma realista. Cortar gasto resolve por um tempo, mas aumentar a renda muda o jogo completamente. E aqui não estou falando de ganhar 10.000 por mês do dia pra noite. Estou falando de passos práticos, reais e possíveis.
Primeiro, entenda que sua renda não vem só do seu salário, ela pode vir de outras fontes. Um bico, uma venda, um serviço, um extra no fim de semana. Então, comece listando 3 coisas que você sabe fazer. Pode ser cozinhar, escrever, cuidar de criança, limpar, fazer planilha, editar vídeo, cortar cabelo, qualquer coisa que for. Depois, veja o que dá para oferecer como serviço dentro da sua realidade. Pode ser no seu bairro, na internet ou para conhecidos. E não subestime o básico. Tem gente ganhando dinheiro vendendo bolo, cortando grama ou montando armário. Segundo, use a internet ao seu favor. Hoje você pode ganhar dinheiro com coisas simples, como vender no marketplace do Facebook, divulgar serviços no WhatsApp e Instagram, usar plataformas de freelance online, enfim, tem muitas opções. Terceira coisa, seja agressivo no uso do seu tempo. De acordo com o relatório digital, o brasileiro passa em média 9 horas por dia nas redes sociais. Agora, imagine se você usasse metade desse tempo para fazer renda extra. Com certeza iria criar algo grande. E quarto, e esse é um dos mais importantes, aumente seu valor no mercado. Quanto mais você sabe, mais você vale. E hoje tem um monte de curso gratuito e acessível na internet para você aprender uma habilidade nova. Seja um curso no Excel, vendas, marketing digital, edição de vídeo, designer, o que for. Estude e se capacite, nem que seja 30 minutos por dia. Aprenda alguma coisa nova que pode ser vendida depois como serviço ou que te coloque em uma vaga melhor. Porque quem não evolui fica para trás, e num mercado cada vez mais competitivo, quem não se atualiza é substituído. A ideia aqui não é se matar de trabalhar para sempre, é construir uma fase temporária de esforço máximo, para ganhar mais agora e criar uma margem para guardar, investir e depois escolher trabalhar menos se quiser. Porque ninguém enriquece só cortando gasto, você precisa crescer, e crescer exige ação, e não adianta só assistir esse vídeo, você tem que aplicar. Sétimo passo, comece a investir. Se você chegou até aqui, conseguiu organizar suas contas, reduzir seus gastos, aumentar a renda e montar sua reserva. Agora falta um passo muito importante, investir esse dinheiro. E aqui eu já vou ser direto, investir R$50 por mês não vai mudar sua vida, serve para criar o hábito, mas se você quer de fato conquistar liberdade financeira, precisa investir uma quantia maior e com estratégia. E isso só vai ser possível se você seguir o que já falamos antes, ganhar mais e gastar menos. Então vamos direto ao ponto, agora que sobra dinheiro no fim do mês, o que fazer com ele? Bom, primeiro você precisa entender seu perfil de investidor. Isso vai ajudar a escolher onde colocar seu dinheiro de uma forma que faça sentido com seu jeito de pensar. Existem basicamente 3 perfis. Temos o conservador, que gosta de segurança, não quer correr risco e prefere ganhar menos, mas dormir tranquilo. Temos o moderado, que aceita correr um pouco de risco, desde que veja potencial de um retorno maior. E temos o arrojado, que está disposto a correr mais riscos em troca de ganhos maiores no longo prazo. E ele tem estômago para aguentar oscilações. Nenhum perfil é melhor que o outro. O melhor é o que combina com a sua realidade e personalidade. Agora vamos aos 3 tipos de investimentos que combinam com cada perfil. Se você é conservador, a melhor opção é a renda fixa, como tesouro direto, CDBs com liquidez diária e contas que rendem 100% do CDI. Esses produtos são mais previsíveis, têm pouca oscilação e costumam render mais que a poupança. Se você é moderado, você pode começar a estudar e investir em fundos imobiliários. Eles pagam uma renda mensal e têm uma volatilidade menor que ações. É uma forma interessante de receber uma graninha todo mês. Já se você tem um perfil arrojado, o caminho é estudar o mercado de ações e investir em empresas sólidas, com histórico de crescimento e bons fundamentos. Não é para colocar todo o seu dinheiro nisso, mas sim uma parte, sabendo que o retorno pode ser maior, mas o risco também é. Para mim, o melhor desses 3 caminhos é colocar um pouco em renda fixa, um pouco em fundos imobiliários e um pouco em ações, tanto no Brasil quanto no exterior. Assim você sofre menos riscos e tem um retorno maior do que a renda fixa no longo prazo. Tá, agora quanto eu preciso investir? A base que eu recomendo é aplicar uma divisão 75-15-10. Ela funciona assim: 75% do que você ganha vai para despesas essenciais, como moradia, transporte e alimentação, 15% vai para investimentos e 10% para sua reserva de emergência ou imprevistos. Se você hoje ganha 3 mil, por exemplo, 15% seria R$450 por mês investidos, e aí você distribui esse valor de acordo com seu perfil. Mas antes de tudo, é essencial que você entenda o que está fazendo. Invista seu tempo em aprender, leia, assista vídeos e entenda os produtos, porque o maior erro é investir no que você não conhece. E outra coisa que você precisa saber é que você não precisa ter pressa para enriquecer. Investimento é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Quanto antes você começa, mais o tempo trabalha a seu favor. Seu dinheiro precisa crescer enquanto você dorme. Esse é o caminho para a verdadeira liberdade financeira.